Hoje no Assembleia Convida nós temos a grata satisfação de poder receber o secretário de Estado de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles, que é um dos braços direito e esquerdo do governador Geraldo Alckmin, um homem de confiança do governador e que tem feito um trabalho muito sério frente à questão da produção de energia e da condução das ações energéticas do nosso Estado. E nós nos recebemos para poder bater um papo e colocar para aquele amigo telespectador a respeito da política energética que o Estado de São Paulo tem adotado e uma secretaria que foi fundada e aberta pelo governador Geraldo Alckmin há pouco tempo, se eu não me engano, em 2010, ela foi criada para ser instalada concretamente em 2011, né, e o secretário João Carlos Meirelles tem feito um grande trabalho frente à secretaria. Então, um prazer muito grande, secretário, recebê-lo aqui no Assembleia Convida. Muito obrigado, líder Cauê Macris. É um privilégio estar aqui e acho que é extremamente importante esse trabalho do deputado Cauê Macris, sobretudo tendo em vista o momento que o país está vivendo em termos de energia. Eu acho que a Assembleia Legislativa de São Paulo é a caixa de ressonância das necessidades da população de São Paulo e, portanto, a questão de energia hoje é o centro de um grande debate nacional. A crise energética que o país vem passando e agora, como disse o deputado, as diretrizes de uma política energética para São Paulo. De modo que é muita alegria estar aqui e poder participar com o nosso líder desse debate. Secretário, a questão energética é uma questão que muitas vezes as pessoas não se preocupam, né, até poder faltar luz, né, e faltar energia elétrica, né, é mais ou menos parecido com o problema em relação à parte hídrica. Né, você só percebe realmente que você não tem energia quando você vai apertar o interruptor e não acender a luz da sua casa ou não ligar a sua geladeira, alguma coisa nesse sentido. Mas por trás de tudo isso tem uma ação muito complexa por parte do Estado, por parte do governo federal, né, na conscientização da maneira como está sendo conduzido o setor elétrico do nosso Estado. Era importante, antes da gente poder entrar um pouco mais a fundo, se o senhor puder passar um pouco o panorama de como está sendo construído a questão energética e quais são os planos da questão energética dentro do Estado de São Paulo. Afinal, é essencial para o Estado, o maior Estado da Federação, o Estado maior produtor da Federação, inclusive, não só para pessoas físicas, mas como também para as questões industriais e de comércio. Deputado, o fundamental é o seguinte: São Paulo liderou o desenvolvimento da energia elétrica no país e foi exatamente isso que permitiu São Paulo ser um grande polo industrial. Em 1928, São Paulo inaugurou a maior hidrelétrica nacional, que é em Rebordem, lá embaixo em Cubatão. Todo telespectador da Assembleia sabe disso, quando desce lá para a Baixada, aqueles enormes tubulões que estão funcionando desde 1928. Quase 100 anos, nós temos aí uma mega hidrelétrica gerando uma quantidade enorme de energia. E foi esse o estopim do grande desenvolvimento industrial de São Paulo. No final do século XIX, já tínhamos pequenas hidrelétricas em São Paulo, um pouco de geração elétrica, inclusive a carvão, mas a hidroeletricidade começou com a Rebordem e depois com as hidrelétricas que o governo de São Paulo construiu ao longo dos seus principais rios. Do Rio Paranapanema primeiro, depois do Rio Tietê, todas as hidrelétricas do Rio Grande, na divisa de Minas Gerais, algumas São Paulo construiu, outras em parceria com o governo federal e com o governo de Minas, e finalmente São Paulo construiu as 3 grandes hidrelétricas do Rio Paraná, Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera. Evidentemente que isto alavancou o desenvolvimento industrial de São Paulo, porque garantiu segurança energética. No entretanto, nos últimos 30 anos, o aumento da demanda, não só de São Paulo como do resto do Brasil, exigiu outras fontes de hidroeletricidade. Vieram aqui Itaipu, no Rio Grande, no Rio Paraná, na divisa do estado do Paraná com o Paraguai, depois Tucuruí, lá em cima, no Rio Tocantins e assim por diante. E hoje nós somos muito dependentes de importação de energia elétrica.
Não há nada de errado nisso, é o sistema interligado nacional, não se sabe de onde é que está vindo a energia, o importante é que ela esteja presente. Entretanto, o que o deputado Cauê Marques acaba de grifar, qual é a segurança que precisamos atribuir ao Estado de São Paulo. Perfeito. E é nesse sentido, deputado, que o governador Geraldo Alckmin está extremamente empenhado em introduzir segurança energética nos grandes polos consumidores. E esta segurança, durante os próximos 20, 25 anos, deverá ser proporcionada pelo gás natural. E por que eu digo 20 ou 25 anos? Porque também neste período o Estado de São Paulo está trabalhando intensamente para garantir outras formas de energia, seja de biomassa, de palha e bagaço de cana, ou de cavaco de madeira, seja de energia solar, ou da pouca energia dos ventos, energia eólica que São Paulo tem. E nestes 20 ou 25 anos em que estas energias renováveis possam viabilizar-se do ponto de vista econômico, de preço, de quantidade, de sustentabilidade, de capacidade de armazenamento em baterias modernas que não existem ainda, para que você armazene durante o dia a energia do sol que você tem só durante o dia, para usar durante a noite. Tudo isso terá que ser provido pelo gás natural. Então, em síntese, para que a gente possa dialogar nesse sentido, e eu gostaria de dizer ao telespectador que nós ficamos muito contentes com uma visita que o deputado Cauê Marques nos fez na Secretaria, dentre as muitas que tem feito, para exatamente levar a sua preocupação com relação ao suprimento dessa energia, a introdução de regras que pudessem amparar o desenvolvimento de São Paulo nessa sua nova etapa. De modo que esta é uma síntese, deputado, para que a gente possa dialogar em torno do assunto. Secretário, quando eu tive na Secretaria, eu fiquei muito espantado com duas ações. Primeiro, com as ações que a Secretaria tem feito em relação à autossuficiência, porque assim, é muito complexo daquelas pessoas que não vivem no dia a dia ligadas a essa questão do setor de energia, de entender o que seria a autossuficiência. Porque na prática hoje, pelo que eu entendi, o senhor pode me dizer se eu estou correto ou não, hoje o Estado de São Paulo, ele depende de energia produzida fora do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, se nós tivermos nesta rede, nesse sistema que é chamado energético, qualquer tipo de interrupção por ponta de energia, o que é produzido dentro do Estado não supre o nosso mercado, seja ele industrial, comercial ou de pessoas físicas, da população em geral, das demandas essenciais do dia a dia. Isso faz com que ou o Estado adote políticas de trazer essa produção para dentro do Estado, né? É claro que essa energia ela será ligada também à rede nacional energética, mas nos daria a tranquilidade que, independente do que aconteça fora do Estado de São Paulo, a gente tem a produção. E pelo que eu estou entendendo, a nossa linha do futuro, né, seria a energia movida a gás. Né? Exatamente. Hoje, nossa matriz principal são as hidrelétricas, né, que é quem gera a maior parte das nossas energias. E dentro dessa linha da questão das indústrias energéticas movidas a gás, nós já temos previsão de instalação a curto prazo de alguma usina dentro de São Paulo, secretário? Temos, deputado, e esse seu diagnóstico é muito importante, porque, na verdade, como São Paulo importa mais de 50% da energia elétrica que consome. 50%, então? Mais de 50%. Hoje a gente consome em torno de... Hoje São Paulo consome, o Brasil inteiro consome no dia de hoje da ordem de 65 gigawatts. Gigawatts que significa 55 mil megawatts. Tá. 55 milhões de quilowatts. Tá. Este é o consumo nacional nesse momento, Brasil total. Deste total, São Paulo consome 16,5 aproximadamente milhões de megawatts. 16 gigawatts. Gigawatts. E quantos que a gente produz hoje dentro do Estado? Hoje nós produzimos apenas 43% desse total. Perfeito. Ou seja, nós dependemos de energia vinda de fora. Não há nada de errado nisso. Nós, por exemplo, hoje temos energia que vem de Tucuruí, tem energia no Rio Tocantins,
tem energia que já está chegando do Rio Madeira, lá na Rondônia, das usinas de Santo Antônio e de Jirau, que percorrem 2.400 quilômetros de linha de altíssima tensão para chegar até São Paulo. Evidentemente recebemos aqui de Itaipu, mais perto, aqui a 700 quilômetros de São Paulo, aqui no Rio Paraná, na divisa com o Paraguai. Ou seja, não há mal nisso. Porém, como o deputado grifou, qualquer interrupção nos coloca em situação vulnerável. Por exemplo, na semana passada, nós tivemos aqueles acidentes que devastaram a rede na cidade de Jarinu, Camanducaia, por ali afora, e derrubaram 7 circuitos de altíssima tensão da rede que vinha de Bauru, que faz a interligação nacional dos grandes sistemas. E não fosse a agilidade com que, com o apoio do Estado, as distribuidoras trabalharam e a própria transmissora, que a CETEP trabalhou, nós teríamos interrupções gravíssimas. A própria cidade de Sorocaba sofreu interrupções importantes que só foram socorridas graças a operações de rede. Então, para que isto possa ter uma garantia maior, quando houver um evento desse tipo, que pode ser raro, você precisa ter garantia de ter energia na base. Nesta semana passada, por exemplo, foram acionadas as turbinas da Henry Borden lá em Cubatão, no máximo da sua potência, para que pudesse suprir as necessidades da região metropolitana de São Paulo. E aquilo que o deputado estava mencionando agora, a introdução do gás na matriz energética. Nós, através da EMAI, a empresa metropolitana de águas e energia elétrica, fizemos no ano passado um chamamento para implantar aqui ao lado da usina de Piratininga, aqui ao lado do Rio Pinheiros, quando o Pinheiros faz a sua intersecção com a Billings, nós fizemos um chamamento para instalar ali termoelétricas que produzissem até 1.500 megawatts de potência, ou seja, 1,5 gigawatt de potência aqui no centro de carga de São Paulo, onde já existe interligação elétrica, nós temos as redes de alta tensão, porque já temos a geração lá das usinas termoelétricas de Piratininga e Fernando Gasparian, que já estão em operação, são da EMAI e hoje operadas em associação com a Petrobras. Neste mesmo local, onde a EMAI dispõe de terrenos e, portanto, com a facilidade de ter a conexão da rede de gás e das redes elétricas, nós fizemos a seleção, depois daquele chamamento, de 2 grandes empresas que vão instalar cada uma 750 megawatts de potência. Uma delas é a Siemens, a grande fabricante de equipamentos, juntamente com uma empresa de projetos e operações, que é a Gazem, e de outro lado a ES e Tietê. Ou seja, as duas vão implantar 2 termoelétricas que vão produzir, para ter uma comparação, deputado, 50% mais do que a usina hidroelétrica de Porto Primavera, que é a maior que nós temos ainda em operação pela CESP, lá no Pontal do Paranapanema, na divisa de Mato Grosso do Sul. Hoje lá nós geramos, em Porto Primavera, 1.050 megawatts, vamos gerar aqui 1.500 megawatts. E estamos exatamente na fase final de fazer com que haja uma associação destas empresas com a EMAI. Todo o investimento financeiro vai ser feito pelas empresas, a EMAI vai entrar com o seu conhecimento, a sua comercialização. Quer dizer, o Estado não põe R$1. E essas empresas vão colocar, deputado, 6 bilhões de reais nessas usinas. E o Estado não teria condição de fazer esse investimento nesse momento. Não é mais esse o modelo. No passado foi. São Paulo construiu quando ninguém tinha condições de fazer. Hoje, o papel do Estado moderno é regular, dar segurança, credibilidade, para que o investidor invista e tenha segurança de que durante os 25 ou 30 anos da sua concessão, ele vai se remunerar do capital que investiu e vai poder operar esse sistema em sociedade com o Estado. Então, este é um fato bastante concreto. E eu me lembro também que o deputado outro dia me perguntava ainda sobre que tinha ouvido falar do complexo do Hospital das Clínicas. Isso. E o deputado Cauê Macris, preocupado com esta coisa concreta, quer dizer, como é que as coisas estão no consumidor. O complexo do Hospital das Clínicas, todo aquele conjunto de hospitais que estão ali, Hospital da Mulher, Hospital do Câncer, Faculdade de Medicina, enfim, e o próprio Hospital das Clínicas, eles consomem o equivalente a uma cidade de 50 mil habitantes, energia elétrica. Nós estamos agora em parceria com
com as duas concessionárias, a Comgás e a AES Eletropaulo, fazendo a substituição da energia que vem da rede por energia a gás e fotovoltaica, solar. E vamos substituir toda a energia desse complexo, prover todo o ar-condicionado e todo o vapor para as caldeiras que eles precisam ter por conta deste novo complexo. Isto é alguma coisa absolutamente importante e eu me lembro bem que o deputado queria os detalhes disso e até me comprometi a levá-lo para visitar algumas dessas instalações, porque eu acho que exatamente essa sua visão mais moderna, mais jovem do processo vai nos ajudar muito nesta discussão futura. Secretário, dentro da fala que o senhor falou, dessas duas novas usinas termoelétricas, existe um paradigma, né? Eu acho que talvez muito equivocado por parte de muita gente, dizendo que a termoelétrica é uma usina poluidora. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade, inclusive, para o senhor falar um pouco a respeito disso. É ou não é poluidora? A geração de energia através de termoelétrica polui? Ou é uma energia renovável, uma energia produzida de forma limpa? Eu acho que essa é uma oportunidade importante, porque existe um paradigma por trás da instalação. Isso. As pessoas têm medo, assim como foi a questão da geração de energia nuclear com Angra, que é totalmente diferente, porque ali nós estamos falando de energia atômica. Aqui nós estamos falando de uma energia a gás, o gás natural, queima do gás natural. Então acho que essa seria interessante também a gente entrar um pouco nesse assunto, até para tirar esse paradigma por trás da questão das termoelétricas. Perfeito. E acho que o deputado tem toda a razão. Muita gente pensa nesse sentido por conta do fato de que muitas das termoelétricas existentes operam ou com fuel oil, com óleo combustível, ou com diesel. Essas sim são poluentes. São poluentes, extremamente poluentes. Tá. A de gás, evidentemente que ela não é a mais limpa do mundo, mas é praticamente isenta de qualquer poluição. E hoje as turbinas modernas, os sistemas de limpeza dos gases que queimam nessas turbinas praticamente não poluem. Quer dizer, a população de São Paulo pode ficar tranquila contra a poluição. Tranquila. Que colocam assim, olha, a capital já é bastante poluída, essas usinas será que vão trazer mais poluição para a cidade? Não vão trazer mais poluição para a cidade. Absolutamente, até porque não seriam aprovadas pelo órgão ambiental. A CETESB, a Secretaria do Meio Ambiente, não aprovaria. Existe, secretário, um paradigma, e a gente que convive no dia a dia, o trabalho nosso parlamentar, as cidades que a gente frequenta, toda vez que fala, poxa, vamos instalar, seja uma pequena usina hidrelétrica, as grandes usinas hidrelétricas, usina termoelétrica, a população sempre no entorno fica preocupada. Agora, é importante a gente salientar que todas essas instalações, elas passam por um rigoroso processo de licenciamento ambiental. Então, todas elas, para poder se instalar, elas já passaram por todos esses critérios, pelos órgãos ambientais, que são muito rigorosos em relação a isso, e que a consequência dessas usinas para os municípios, para as cidades onde elas existem, é uma consequência muito minimizada, do ponto de vista do que ela vai trazer de benefício para a cidade, afinal, o imposto gerado, os empregos que são gerados ficam com o município, ficam com o Estado, do benefício que ela traz, para qualquer tipo de malefício que ela possa trazer. Essa é uma questão importante da gente salientar e central, porque afinal a energia ela é fundamental para a nossa vida do dia a dia, como o senhor colocou. Hoje nós vamos ter um complexo hospitalar, que é o mais importante complexo da América Latina, do Hospital das Clínicas, o INCOR, todo aquele complexo hospitalar é autossuficiente. Onde a principal base do dia a dia deles vai ser autossuficiente, graças a uma ação da Secretaria de Energia do Estado. Uma ação da Secretaria do Estado de poder fazer um planejamento para o Estado em relação à autossuficiência de produção energética no nosso território do Estado de São Paulo. Eu acho que isso é fantástico, e muitas vezes as pessoas talvez não tenham acesso a tudo isso. E eu queria aproveitar
dizer que nós vamos para um rápido intervalo, nosso bloco, do primeiro bloco, e voltaremos logo para que a gente possa falar não só sobre esse assunto que nós estamos colocando, mas que a gente possa avançar um pouco mais para toda a população, para todas as pessoas que estão nos assistindo através da TV Assembleia, em relação a este tema, que é um tema central, não tão debatido quanto deveria, mas fundamental e vital para toda a população e para as nossas vidas. Então vamos ao intervalo e em breve retornaremos. Muito bem. Voltamos para mais um bloco do Assembleia Convida e o nosso convidado de hoje é o secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles. Secretário, nós falávamos no bloco anterior a respeito da instalação das 2 termoelétricas aqui na cidade de São Paulo, que vai ampliar em mais de 1 gigawatt o potencial energético do nosso estado, diante de um planejamento que o governador Geraldo Alckmin, juntamente com o senhor, tem feito frente à Secretaria de Energia do Estado. E a pergunta que a gente faz é, uma produção tão grande assim de energia demanda um consumo de gás muito grande. De onde virá esse gás? Nós temos condição de trazer esse gás para o nosso estado, já temos esse duto, já temos os locais das captações desse gás e temos suficiente para que possam outras termoelétricas virem se instalar no nosso estado? Deputado, essa é uma questão central e eu me lembro bem que o deputado estava insistindo nesse tema lá na Secretaria. Hoje o Brasil importa da Bolívia uma quantidade grande de gás. São Paulo hoje está consumindo 17 milhões de metros cúbicos de gás por dia. E juntamente com o gás que é obrigado a mandar para o sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e mais Minas Gerais, e aquele gás que está entrando do pré-sal de São Paulo. A área marítima de São Paulo, a plataforma marítima de São Paulo, é extremamente rica em gás. O maior duto hoje de gás marítimo está no estado de São Paulo, é aquele que entra por Caraguatatuba e que se engata no duto que liga São Paulo ao Rio de Janeiro em Taubaté. Por esse duto marítimo entram 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Nós temos uma outra adução de gás marítimo que entra aqui pela Praia Grande, no sul de São Paulo, que é o gás do Campo de Merluza. E, portanto, nós temos hoje do gás que vem da Bolívia, mais o gás que vem do pré-sal. Nós ainda temos uma sobra de gás que transita para o Rio de Janeiro. São Paulo está negociando, tanto com o governo federal a partir da Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo estabeleceu a regulação para que você possa fazer uma troca comercial de gás. Perfeito. Por exemplo, o gás que está indo lá para o Rio de Janeiro, nós seguramos uma parte aqui e de repente entregamos no porto do Rio de Janeiro este gás que estamos segurando aqui. Tecnicamente isso se chama swap de gás, mas é uma troca comercial. Isso nós já estamos acertando para que possa garantir esse gás. E o deputado tem toda a razão, porque só essa termoelétrica de Piratininga que vamos agora implantar, vai consumir 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. É muita coisa, né? É muito gás. E mais do que isso, é o que disse, estamos estimulando outras geradoras termoelétricas para ir aumentando a segurança de abastecimento do estado de São Paulo. Com a enorme vantagem que, na medida que aumenta essa segurança, você reduz o uso de outros instrumentos poluidores. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. E, aliás, o Estado de São Paulo, o governador pessoalmente, o governador Geraldo Alckmin está trabalhando nesse sentido de apoiar uma iniciativa privada liderada pela Comgás, juntamente com seus associados, para um novo duto de gás que vem aqui do pré-sal. Um duto que tem 200 quilômetros no mar e que vai trazer para São Paulo mais 15 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Isto significa que hoje já estão entrando 20 milhões por Caraguatatuba, do Campo de Mexilhão. Do Campo de Merluza já está entrando mais 1 milhão, são 21 milhões. Com mais 15 milhões, só São Paulo terá 36 milhões de metros cúbicos de gás, além daquele que da Bolívia vai ser reduzido a partir de 2019, quando termina a concessão da Bolívia, mas algum gás sempre virá. Ou seja, nós estamos, o deputado tem toda a razão,
Estamos trabalhando e o apoio da Assembleia é fundamental para isso, para que a gente garanta esse suprimento de gás, não só para Piratininga 2, que é esse novo complexo, mas para os outros empreendimentos de gás que nós deveríamos ter em São Paulo. Então, quer dizer, a gente pode ter condição de ter outras usinas termoelétricas no estado de São Paulo que utilizarão de gás e não teremos problema na questão da falta de gás para as termoelétricas e para a indústria em geral no estado de São Paulo. Exatamente. E isto, deputado, qual é a importância disso? Eu achei muito importante o grifo que o deputado deu, a importância da questão ambiental, a questão das tecnologias e tudo mais. Por exemplo, esta geração de mais 1.500 megawatts lá em Piratininga, uma nova usina, o que vai dar de segurança para centenas ou milhares de indústrias na região do ABC que vão dispensar o uso do seu motor diesel de backup que eles têm lá? Porque na hora que eles têm risco de cortar a energia, eles têm que ter um motor diesel lá. Como o complexo hospitalar tem, todos os hospitais lá das clínicas têm conjuntos enormes no subsolo com tanques de diesel, porque se falhar a energia, você não pode falhar no meio de uma operação. Isso vai colaborar para que... o meio ambiente. Para o meio ambiente, porque você não usa mais esses motores a diesel por conta da falta de energia, porque a usina vai estar aqui. Vai estar aqui garantindo essa energia e a poluição dessa energia, dessa geradora a gás, é baixíssima e, portanto, é aprovada por um órgão mais rigoroso que o Brasil tem, graças a Deus, que é a nossa CETESB, da nossa Secretaria de Meio Ambiente. Falando em poluição, tem acho que dois temas eu acho que são também muito interessantes e essenciais. O senhor tinha me dito, e por sinal eu achei fantástico, uma política que eu não tinha pensado a respeito disso. O futuro, as pessoas vão... talvez a gente não tenha ainda essa tecnologia tão apurada, mas no futuro as pessoas vão ter dentro das suas residências, né, mini geradores de energia, através da energia solar, né, que é uma energia limpa, renovável, né, que hoje não é muito explorada, até por conta do custo da sua exploração, por conta da falta de tecnologia tão apurada. Mas quando a pessoa instala os painéis solares nas suas casas e geram essa energia, se sobrar alguma coisa de energia, dessa geração de energia, essa sobra a pessoa pode hoje, pela legislação, jogar na rede. Antigamente, quando jogava na rede, ela tinha que pagar imposto por isso. E pelo que eu sei, o senhor foi o grande precursor, né, de uma mudança de uma política, inclusive que foi discutida no CONFAS e aprovada pelo CONFAS, que é o conselho de todos os secretários da Fazenda de todos os estados da federação, onde dá a tranquilidade para o consumidor fazer o investimento nessas pequenas usinas dentro da sua casa para garantir o abastecimento próprio da energia, jogar o excedente na rede e não pagar o imposto por isso. Exatamente. É isso mesmo, secretário? Não só não pagar o imposto, como, vamos dizer assim, reduzir a sua conta de energia. Se o indivíduo, por hipótese, um número aleatório qualquer, se ele hoje consome da ordem de 100, se ele instalar nos seus telhados, vamos dizer assim, na sua garagem, painéis solares, e ele gerar para consumo próprio 20 ou 30 desses 100, ele só vai pagar os 70. E aquilo que ele injetar na rede, porque tem horas que ele não está consumindo, ele está produzindo energia para a rede. O que nós fizemos, e foi uma liderança do governador junto ao CONFAS, o CONFAS aprovou isto e, portanto, hoje as distribuidoras que tinham enorme resistência em receber essa energia, porque ela recebeu energia e tinha que pagar imposto. Tinha que pagar o imposto depois. Certo? Porque a energia não sabe de onde é que está vindo. Se você fizer a compensação, hoje, o telespectador que quiser implantar na sua casa uma geração solar, serão instalados 2 relógios. Um, que é o relógio convencional, que computa a energia que ele recebe da rede. E outro é um relógio em que ele computa o que ele produz e distribui pela rede. Então, e isto hoje, e o deputado colocou muito bem, ainda hoje não é barato, mas está ficando barato. Nós em Sorocaba, deputado, estamos hoje com um megapolo de produção de painéis e sistemas solares e sistemas eólicos. Ou seja, os grandes passos que a gente vê de vez em quando passando pelas estradas, hoje são fabricados em Sorocaba, junto com todo o sistema de geração elétrica e de conversão, porque essa energia, tanto solar quanto eólica,
ela é produzida em corrente contínua, enquanto que a energia que nós temos aqui é em corrente alternada. Então, esses alternadores, tudo está sendo feito lá. Com que objetivo? E por isso essa política integrada, que é muito importante que o deputado seja um porta-voz disso, que é, nos próximos 20, 25 anos, enquanto melhoramos o solar, melhoramos o eólico, depois podemos dar uma palavra sobre a energia de biomassa. Na medida que tudo isso vai se viabilizando, preços mais baixos, mais competitivos, nós precisamos do gás para sustentar isso como energia de base. Mas estamos trabalhando intensamente para que a energia solar também seja viável. Por exemplo, deputado, e eu faço questão de, desde já, deixar um convite para o deputado e para os deputados desta região, lá do Pontal do Paranapanema, da região de Presidente Prudente, nós estamos já fazendo um edital de licitação pela CESP para implantar, ao lado da usina de Porto Primavera, que é uma gigante usina, um conjunto de painéis solares para produzir quase 400 megawatts de potência solar. Evidentemente, a eficiência da energia solar é muito menor do que uma usina hidrelétrica ou termoelétrica, mas extremamente importante, como fato emblemático, ou seja, São Paulo, através de uma empresa do Estado, vai trazer investimento privado para investir em áreas que pertencem a uma empresa do Estado de São Paulo. Então, esta questão do solar, que lembrou muito bem, que o indivíduo pode construir na sua casa, ele pode, de repente, isso ficar tão barato que ele possa pagar isso. Só para ver se eu entendi, secretário, só para ver se eu entendi, então, essa questão solar, que eu acho que é fantástica, dentro de uma política também renovável e do politicamente correto, né, dentro da área do ponto de vista ambiental. A pessoa que gasta R$100 hoje de energia, quando ela compra da rede, ela paga 18 de imposto, de ICMS, isso. Certo? Se a pessoa tiver um sistema de energia de produção solar na casa dela e ela produzir os mesmos, o consumo equivalente dos mesmos R$100, ela vai usar os R$100. Ela não vai ter que pagar os R$18 de imposto do ICMS dela. Então, quer dizer, isso começa a se tornar, é claro que hoje ainda é caro a instalação do painel isso. E tudo mais, demanda um investimento muito grande claro. Por conta da não popularidade disso. Mas nós estamos dizendo o seguinte, o São Paulo saiu na frente nessa questão para estimular o consumidor Exatamente. Final a poder fazer essa instalação desses painéis solares e isentá-los, né, do pagamento do imposto. Porque quando a produtora, a empresa que produz energia, vende para você, tem que se cobrar os 8% de ICMS, que é você, o consumidor, que acaba pagando. Exatamente. Se você produz a sua própria energia, você não paga mais. Você deixa de pagar esse imposto para o E a energia que você, de repente, gerou e pôs na rede, também não vai pagar imposto. Perfeito. A distribuidora que de repente recebeu X% de energia do seu solar que você não estava utilizando, ela tinha que pagar imposto, porque ela não sabia a origem. Como tem uma medição na saída dessa energia, você compensa e ela também não paga imposto. Então, quer dizer, se eu conseguir um valor um pouco mais baixo, eu posso colocar um pouquinho mais de painel e jogo na rede. Exatamente. E ainda ganho um dinheirinho também com isso. Claro, não ganhando dinheiro, mas compensando qualquer custo que eu possa ter energético na rede. Exatamente. Isso vale para a parte industrial também, secretário? Ou só para a parte... Não, vale, há um mecanismo próprio no caso da cogeração e geração distribuída. Quando você tem cogeração, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, chama-se cogeração. Você faz uma geração em ligação com a rede elétrica, porque se houver uma falha, a rede elétrica sempre está ali, e isto tem um tratamento tributário também diferenciado. Tá. Agora, é importante, deputado, no grifo desse seu empenho pela energia solar... para biomassa, né? Claro, que é, no caso dos painéis solares e todos os equipamentos relativos, o Estado de São Paulo zerou o ICMS. Quer dizer, eu compro o painel solar... O e não Estado paga de São Paulo não paga imposto nenhum sobre esse investimento. Então, vamos dizer assim, isto está absolutamente consignado para tornar viável a instalação e a implantação desse sistema. Fica muito claro o estímulo que o Estado de São Paulo está dando ao cidadão e ao consumidor que queira
fazer o investimento em cima da parte de geração energética para a residência. Isso mesmo. Né? E não só na compra do equipamento, que não vai pagar o ICMS, zero ICMS, não paga imposto, assim como deixar de pagar o imposto que se paga hoje para as concessionárias Exatamente. energéticas. Exatamente. Fantástico. E, por um outro lado, nós temos no interior, principalmente, né, a produção de energia através da biomassa, Exatamente. Né, principalmente cana-de-açúcar. Isso. Como funciona isso, secretário? Dá um panorama um pouco também, porque é uma gama também importante de geração de energia aqui no nosso estado. Deputado, hoje o Estado de São Paulo foi precursor nessa questão da geração a partir de biomassa. Hoje, São Paulo produz 65% da cana-de-açúcar do país. Nós temos 136 usinas extremamente importantes em São Paulo, produzindo açúcar, etanol, bagaço e palha de cana. O Estado de São Paulo também, há cerca de 15 anos atrás, determinou a redução progressiva da queima da cana, que era extremamente poluente, e isto, ao lado de limpar o meio ambiente, produziu um novo insumo, que é a folha da cana, que a gente chama de palha de cana, seca, que junto com o bagaço da cana, que é aquele que resulta da cana ser passada pela prensa e tirado o caldo da cana, produz energia elétrica. Então, só para ter uma ideia, hoje na região nordeste do estado de São Paulo, naquela região lá de Ribeirão Preto, Franca, Barretos, naquele entorno da região que a gente chama de Morro Agudo, onde é uma grande central hidrelétrica, nós temos lá 36 usinas de cana-de-açúcar. E este ano essas usinas estão produzindo 1.000 megawatts de potência com a queima da palha e do bagaço da cana nas suas caldeiras e turbinas. 1 giga. Quase o valor das 2 termoelétricas que estão sendo instaladas. Exatamente. 2/3 do que essas termoelétricas vão produzir. Então, o que isso é importante? Esta região hoje tem um sistema elétrico de captação disso, é preciso que tenha linhas, subestações que possam distribuir essa energia, e como a energia do bagaço ela não está disponível 12 meses por ano, e sim só 8 meses, que é o período da safra da cana, várias usinas já estão introduzindo, por exemplo, nos outros meses, começar a queimar resíduos de madeira, cavaco de madeira de reflorestamento. E isto tudo para aumentar a possibilidade de geração de energia. Então percebe a riqueza de São Paulo. Hoje nós temos no estado inteiro usinas, no interior de São Paulo, exceto o Vale do Paraíba que não tem, e o Vale do Ribeira. No restante do estado nós temos usinas importantes, hoje produzindo também energia elétrica. Então nós temos energia de biomassa, energia solar, energia hidrelétrica das antigas usinas e ainda um pequeno resíduo de pequenas centrais hidrelétricas que ainda há um remanescente em alguns rios de São Paulo. Perfeito. Então, esse é o complexo energético que a gente tem dentro do estado de São Paulo. E pela sua previsão, até pelo planejamento que está sendo feito, secretário, nós temos condição de um dia, claro que isso não vai ser no período de 1, 2 anos, mas isso num médio e num longo prazo, do estado de São Paulo ter a tranquilidade de ser autossuficiente dentro da sua produção, daquilo que consome, daquilo que gasta, né? O Estado poder dizer que é autossuficiente dentro da produção e as pessoas ficarem 100% tranquilas, né? Caso tenha alguma não necessidade de dependência de energia elétrica e produção de energia fora do Estado de São Paulo? O problema fundamental, deputado, não é o fato de estar produzindo tudo. Estar produzindo em pontos estratégicos a energia que pudesse resultar de alguma falha de transmissão. Perfeito. Porque este é o conceito fundamental da rede interligada nacional. Então nós não queremos produzir 100%, mas nós precisamos ter 100% de garantia de segurança que no polo industrial de Campinas, ou de São José dos Campos, ou de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, ou de Bauru, se houver uma falha qualquer no sistema, nós tenhamos condições de compensar tudo isso e fazer interligações. Então, o sistema elétrico é alguma coisa realmente extremamente inteligente, extremamente bonita, são grandes linhas de transmissão, são sistemas, hoje, metodologias de segurança extremamente importantes. Mas eu acho que também, deputado, para aproveitar uma preocupação sua que manifestou
nos manifestou lá na secretaria, que não é só esta energia elétrica, são energias lato sensu. São Paulo contribuiu com o pioneirismo na introdução do etanol como combustível. E eu me lembro que o deputado ficou muito impressionado quando nós mostramos que no ano passado o Brasil usou praticamente 50% de etanol e 50% de gasolina C, que é aquela que também se mistura sem a mistura. Isto significa um passo ambientalmente formidável, porque é uma energia renovável, ao contrário do petróleo, que não é renovável, uma energia muito menos poluente e que na sua cadeia produtiva da cana-de-açúcar produz açúcar, produz etanol e produz energia elétrica. Então, vamos dizer assim, também nesse aspecto, o governo de São Paulo, que foi pioneiro nesse processo, foi pioneiro no estímulo a que a indústria automobilística produzisse veículos multifuncionais. Eles podem funcionar com 100% de gasolina, os veículos flex, e podem funcionar com 100% de etanol ou com qualquer porcentagem da mistura. Então, hoje, toda a gasolina brasileira já utiliza 27% de etanol. E, além disso, o consumo somado... No mundo, fora do Brasil, não tem essa obrigação, né? Não, nenhum. É só no Brasil. Só em alguns estados americanos que hoje já estão exigindo progressivos aumentos. Lá eles fazem etanol do milho, né? Lá é diferente, de milho, né? Etanol de milho. Mas é curioso, o etanol de cana-de-açúcar que nós produzimos é melhor cotado, do ponto de vista, inclusive, ambiental. As autoridades americanas, por exemplo, dão um tratamento diferenciado ao etanol de cana-de-açúcar. E, portanto, vamos dizer assim, este complexo que São Paulo trabalha, na produção de energia elétrica, produção de energia para movimentar e hoje com a adição também de biodiesel no diesel. Hoje, todo o diesel brasileiro já tem 7% de mistura de biodiesel, que é um combustível semelhante ao diesel, mas que é derivado, por exemplo, de soja ou mesmo de gordura bovina, de sebo bovino. Ou seja, é um complexo de atuações que o Brasil está fazendo, mas São Paulo tem, graças a Deus, a possibilidade de liderar esse processo. E acho que, deputado, essa discussão na Assembleia, sobre a sua liderança, para ter a sensibilidade da população, o que nós podemos fazer mais e melhor para antecipar tudo isso e para estimular o debate, que eu acho que é fundamental, esta transição para a consciência energética, como o deputado disse. Ninguém se preocupa com falta, a não ser quando a torneira não tem água ou quando o comutador de energia não liga a lâmpada. Então, para a gente criar esta consciência, e o foro adequado é esta casa, é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico muito feliz, secretário, da gente poder estar debatendo e fazendo esse debate no nível que nós estamos fazendo, com a atuação do senhor frente à Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, com a confiança que o governador tem ao senhor. E quando eu, particularmente, comecei a debater um pouco sobre as preocupações em relação à energia elétrica, nós começamos a perceber que o nosso Estado ele só tem a capacidade industrial, deve-se à questão da energia elétrica. Exatamente. E quando a gente tem uma organização, discute, tem um planejamento, hoje, pela manhã, eu tive também com o secretário Marcos Monteiro, que me falava um pouco a respeito do planejamento. E o Estado de São Paulo ele sai na frente do que todos os outros estados da federação sempre, não desmerecendo cada um dos estados que também tem trabalhos brilhantes, mas até pelo fato da quantidade de pessoas, pela diversidade do nosso parque tecnológico, pela diversidade do nosso parque industrial, São Paulo sempre tem uma ação diferenciada frente a todos os temas. E a energia é a essência desses temas. Não se adianta nada nós estarmos num estado tão industrializado como nós temos, se a gente não discutir energia num curto, num médio e num longo prazo. Então, esse é um tema que eu vejo que muitas vezes é pouco debatido, é pouco discutido por parte das casas de leis, seja ela a Assembleia Legislativa, seja o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, por conta de que esse tema só entra em pauta
quando tem problema. Exato. Né? Então, você não não faz uma discussão no legislativo à altura como se deveria fazer, pensando no planejamento para que não tenhamos problema na frente. Então, eu acho que essa é uma discussão fundamental. Eu, particularmente, quando tive com o senhor, disse que era uma coisa que eu gostaria de conseguir cada vez mais entender esse sistema, um sistema extremamente complexo. Talvez numa conversa como essa a gente tenha tentado passar um pouco para aquele cidadão que está assistindo esse programa de como funciona, mas é muito mais complexo do que isso, o sistema energético. Não é tão simples assim de se entender, mas que a gente consiga fazer com que os governantes, com que as pessoas que estão no legislativo e fazer essa discussão em alto nível. Eu acho que é fundamental esse tipo de discussão para que nós possamos ter uma garantia, uma tranquilidade futura. E a pergunta que eu queria, até porque nós estamos já caminhando para o fim do programa, secretária, a pergunta que eu queria dizer, esse momento que nós estamos vivendo de crise, né? Nós estamos num momento de uma crise política, institucional e econômica. O quanto essa crise afeta a questão do consumo de energia? O consumo caiu? Porque a gente vê que tudo caiu. O consumo de energia caiu nesse momento dessa crise que nós estamos vivendo? Pois é, dramaticamente caiu. Veja bem, um país como o Brasil, que precisa ter um crescimento econômico da ordem de 3,5% a 4,5% no mínimo, para realmente ter capacidade de gerar emprego e renda para toda a sua população, nós tivemos, graças aos erros grosseiros de política energética cometidos pela presidência anterior, em 2013, com uma medida provisória que desorganizou completamente o setor, a medida provisória 579, que produziu queda de preço de energia para o consumidor com vistas à eleição de 14 e, portanto, vamos dizer assim, um desastre acabado. Isso desorganizou. Que na prática não funcionou, né? Não Porque funcionou. Diminuiu num primeiro momento, mas depois aumentou de novo e aumentou mais do que estava Muito antes. mais por conta do acionamento das termoelétricas, porque não se previu, vamos dizer assim, mecanismos exatamente de compensação quando houve uma seca no sudeste e no leste do país. Hoje o Rio São Francisco até agora está absolutamente seco. Então, o que nós temos que ter uma visão clara como esta? Nós hoje estamos com queda de consumo de energia, porque o desastre da política energética reduziu a atividade industrial, que é o grande consumidor, o preço dessa energia ficou muito elevado e, mais do que isso, neste momento nós estamos com abundância de energia. Nós temos sobra de energia, mas com queda de consumo. Então, na verdade, o que se imagina é que a partir do próximo ano, 17, ou na pior das hipóteses, de 2018, se retome o crescimento, nós temos que estar ajustados para enfrentar essa nova demanda. E é por isso que São Paulo está trabalhando na implantação de termoelétricas, na implantação de sistemas fotovoltaicos para que se possa estar utilizando energia solar, para que a gente esteja preparado para a retomada do crescimento. Hoje, infelizmente, e nós estamos com outro fenômeno perverso, deputado, que é o da inadimplência dos mais pobres. Os mais pobres não estão sequer conseguindo pagar esta energia que ficou cara graças àqueles desajustes da política energética nacional. Então nós temos hoje queda de consumo da indústria, menor consumo do comércio também, e na verdade o que nós precisamos nesse momento é uma retomada de desenvolvimento. Muito bom. Queria agradecer aqui o secretário Meirelles, ele que é o secretário de Energia do Estado de São Paulo, Energia e Mineração do Estado de São Paulo. Agradecer enormemente, não só ao secretário, ao Castelo Branco da sua equipe, a toda a sua equipe, que sempre com presteza nos atendeu. Agradecer também a oportunidade, secretário, de poder fazer esse programa para poder esclarecer um pouco para o telespectador a respeito sobre a política energética do Estado de São Paulo, que é fundamental no momento que nós estamos vivendo, e cumprimentá-lo pelo trabalho que tem feito frente à Secretaria. Então, um prazer, queria agradecer mais uma vez, agradecer a todos os telespectadores, e deixar aí as considerações finais do nosso secretário. Muito obrigado, deputado. Foi um privilégio, deputado Cauê Macris, nosso líder, estar aqui e, sobretudo, com o seu empenho em participar dessas discussões fundamentais da energia que são a base do desenvolvimento futuro.
Eu sou muito grato e foi um privilégio estar aqui e muito obrigado pela audiência. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser.